Olá, pessoal. Meu nome é Thalita, sou professora de embriologia e na aula de hoje a gente vai ver o desenvolvimento inicial dos anfíbios. Bem, os anfíbios são vertebrados que eles dependem do ambiente aquático para sua reprodução. Mesmo que essa fecundação ocorra num ambiente fora da água propriamente dita, esse ambiente ele vai ser úmido e muitas vezes esses ovos eles vão ser protegidos por uma camada gelatinosa ou uma estrutura semelhante a uma espuma para conservar a umidade desses ovos. Então, a maioria das espécies dos anfíbios, em especial os anuros, no caso aqui, o que a gente vai ter? A gente tem um momento de cópula, na qual o macho e a fêmea vão liberar os seus gametas para o ambiente aquático, ocorre fecundação desses ovócitos, formando o ovozigoto, e esse ovozigoto vai passar por um processo de clivagem, vai formar uma blástula, gástrula, uma nérula e vai começar a moldar o corpo desse embrião até que ele adquira características de um girino, que por sua vez vai passar por um processo de metamorfose, completando a formação do corpo desse indivíduo, que vai ser semelhante ao adulto. E com isso a gente fecha o ciclo de vida desse animal. Bem, os ovos dos anfíbios, eles têm em média em torno de 1 a 3 milímetros de diâmetro. Eles são considerados ovos heterolécitos ou mesolestos, porque eles têm uma quantidade moderada de vitelo no seu citoplasma. Eles vão ter um gradiente citovitelínico, ou seja, a gente vai ter um acúmulo de vitelo no polo vegetativo. Por que isso acontece? Porque a região do citoplasma que tem vitelo, por ação da gravidade, esse vitelo acaba se depositando na região que a gente chama de polo vegetativo. Enquanto que, como nem todo citoplasma é preenchido por grânulos de vitelo, essa região aqui, por ser mais leve, né, por ação da gravidade, uma vez que se deposite os grânulos de vitelo nessa região, aqui, que é chamado de polo animal, fica livre de grânulos de vitelo. Esses ovos, assim como os peixes, eles são envolvidos individualmente por uma resistente membrana vitelínica que surgiu a partir então da zona pelúcida, o que a gente chama de córion. E além disso, muitas das espécies têm externamente uma camada gelatinosa, como a gente mencionou, que vai proteger esses ovos e evitar a desidratação. Bem, tudo começa no ovo do anfíbio com um processo de fecundação como os demais organismos. O processo de anfimixia, que é a união dos núcleos haploides feminino e masculino, vai permitir o quê? A formação do ovo ou zigoto. Entretanto, esse ovo de anfíbio, ele tem uma pigmentação numa região cortical do citoplasma. Então, quando a gente observa o ovo do anfíbio, ele é mais escuro na região que ele não tem o vitelo. Essa pigmentação aqui, ela está presente aonde? Na região cortical do citoplasma. E é nessa região também que a gente vai ter a presença do núcleo, por isso é chamado de polo animal. Quando o espermatozoide chega nesse ovócito e atravessa a membrana plasmática, como ele vai passar por uma região pigmentada, ele acaba arrastando essa pigmentação para dentro do citoplasma em direção à região que ele está indo para se encontrar com o pronúcleo feminino. Então, olha o que acontece. Aqui a gente tem a região de pigmentação do citoplasma,
Uma vez que o espermatozoide adentre pela membrana plasmática e esteja agora no citoplasma do ovócito, ele vai fazer com que o caminho que ele percorra seja marcado por essa pigmentação. É como se ele deslocasse essa pigmentação que existe aqui na região cortical do citoplasma. E com isso ele traça um rastro que a gente vai chamar de rastro espermático. O que mais que vai acontecer nesse momento? Quando ocorre o rastro espermático, vai ocorrer uma rotação nesse ovo que está sendo fecundado. Então, mais ou menos aqui, o polo animal estaria nessa região. Se o espermatozoide encostar aqui, a camada cortical, ou seja, o córtex pigmentado desse ovo, ele vai rotacionar em direção à região que o espermatozoide entrou. Tá? Então, se o espermatozoide está aqui, ó, ele vai virar no sentido anti-horário, né, em direção às setas aqui. Como essa região é pigmentada, a gente vai acabar deslocando essa região e isso vai gerar a formação de uma estrutura aqui que a gente já vai ver. Bom, a primeira coisa que acontece com esse ovo é uma fase de rotação de equilíbrio, como a gente já mencionou. Como que vai formar o polo animal? Por ele ser mais leve, ele vai ficar voltado para cima, enquanto que o polo vegetativo, por ter acúmulo de grãos de vitelo, ele vai ficar voltado para baixo, simplesmente por ação da gravidade. Como aqui é mais pesado, fica voltado para baixo. Esse processo é chamado de fase de rotação de equilíbrio. E como que isso acontece? Como ocorreu a fecundação, quando o espermatozoide atravessa a zona pelúcida e posteriormente a membrana plasmática, ocorre a formação da membrana de fertilização. Ou seja, vai ocorrer um deslocamento do envoltório desse ovócito, permitindo a mudança de posicionamento desse ovo. Então, quando a gente observa esse ovo na natureza, a gente pode perceber, por exemplo, que se eles estiverem cada uma em uma posição distinta, após algum tempo, quando ele passa pela fase de rotação de equilíbrio, por conta da ação da gravidade, o polo vegetativo vai ficar voltado para baixo com acúmulo de vitelo, enquanto que o polo animal fica voltado para cima e é a região do citoplasma livre de vitelo. Aqui novamente a gente pode observar alguns ovos aqui recém-fertilizados, sem o posicionamento e após sofrer a rotação de equilíbrio. Então a gente consegue ver nitidamente essa pigmentação na região cortical do ovo. Nessa região aqui é que se encontra o núcleo. Portanto, o espermatozoide ele atravessou essa região aqui e se encontrou com o núcleo que está no polo animal. Logo em seguida, o que vai acontecer? Somente adiantando, é essa região aqui que vai começar a sofrer o processo de clivagem. Bem, outra coisa que acontece para posicionar corretamente o ovo é a rotação de simetria. Então, vai acontecer logo após a fecundação uma formação de uma estrutura chamada de crescente cinzento e ela que marca a face dorsal desse embrião. Como que isso acontece? O pigmento do ovo, que está restrito lá no polo animal, ele vai sofrer uma rotação de 30 graus em direção ao polo vegetativo, originando uma zona menos pigmentada. Por quê? Porque essa região pigmentada é a região cortical. Se a gente girar somente essa parte superficial aqui, nesse sentido, por exemplo, aqui, ó, considerando que o espermatozoide encostou aqui, ocorreu uma rotação em direção ao espermatozoide, no sentido anti-horário aqui, certo? Portanto, houve deslocamento
dessa região pigmentada para cá, e em compensação do outro lado, a região pigmentada subiu 30 graus, que é essa imagem aqui, certo? Então, conforme a região da pigmentação vai subindo aqui, ó, por conta de estar havendo essa rotação, vai surgindo uma região mais clarinha, chamada de crescente cinzento. E essa rotação vai acontecer em torno de 30 graus e vai parar. Essa estrutura do crescente cinzento indica que essa região será a futura região dorsal do embrião. Como se sabe disso? Se a gente marcar essas células e ir acompanhando ao longo do desenvolvimento, a gente vai ver que sempre essa região na qual formou-se o crescente cinzento deu origem à região dorsal do embrião. De forma contrária, a região oposta vai originar a região ventral do embrião. Ou seja, o crescente cinzento ele vai sempre se formar na região oposta da entrada do espermatozoide e vai originar a região dorsal desse embrião. Então aqui a gente pode ver novamente como ocorre essa rotação a partir do córtex pigmentado pela entrada do espermatozoide em uma das regiões do ovócito, certo? Encostou o espermatozoide aqui, ocorreu a rotação cortical de 30 graus no sentido anti-horário aqui. Formou-se o crescente cinzento. Numa visão de frente, se a gente estivesse olhando nessa posição, a gente vê isso aqui, ó, certo? Isso aqui foi lá para frente, tá? Junto à região do crescente cinzento, logo abaixo dessa região, a gente tem um centro, uma região aqui, extremamente importante, porque é ela que vai comandar o processo de indução à diferenciação celular, ou seja, é ali que vão se encontrar vários determinantes morfogenéticos e fatores que vão ser importantes para o início da diferenciação de todo esse embrião, fazendo com que essa região se transforme na região dorsal do embrião, enquanto que a região oposta será a região ventral. Bom, se eu tenho região dorsal e região ventral, eu consigo determinar já nesse momento qual vai ser a região anterior do embrião e a região posterior. Esse centro que a gente está falando, né, que é um centro organizador, ele é chamado de centro de Newpop. Ele é um centro sinalizador que possui muitos fatores que vão sinalizar e determinar o desenvolvimento embrionário por conta de exercer uma influência nos tecidos aqui adjacentes. Então, como que se provou que o centro de Newpop era realmente uma região organizadora? Então, da mesma forma que a gente viu na aula de peixes, se a gente pegar uma fase inicial do desenvolvimento embrionário, lá quando os blastômeros ainda estão se formando durante a clivagem, e pegar uma etapa de 4 células, por exemplo, o que a gente tem? Então, ó, dividiu aqui uma célula, 2 células, 3 células, 4 células, 4 blastômeros. Uma região aqui, ó, vai ter o centro de Newpop, a outra não, a outra é a região ventral. Se a gente pegar os 2 blastômeros que estão para cá e separar dos outros 2 da região ventral e deixar que sigam o seu desenvolvimento embrionário, ocorre que na região que não possui o centro de Newpop, forma-se um embrião ventralizado que não dá origem a nada, na verdade, né? Enquanto que a região que possui o centro de Newpop, ele vai gerar um embrião dorsalizado. Portanto, isso prova que o centro de Newpop realmente é responsável por permitir essa diferenciação da região dorsal do embrião e, consequentemente, sinalizar as regiões
ao redor para que o embrião se desenvolva como um todo. Da mesma forma que foi feito em peixes, a gente pode retirar o centro de Newcoop de um embrião e acoplar outro que já possui o seu próprio centro de Newcoop, e aí esse animal vai ficar com duas regiões constituídas por centro de Newcoop. Aqui é a região dorsal original desse ovozigoto, e aqui na região ventral recebeu um outro centro de Newcoop. Quando esse indivíduo sofreu o seu processo de diferenciação, o que vai acontecer? Cada centro de Newcoop vai formar uma região dorsal desse embrião, de modo que a gente tem duas regiões dorsais e uma região ventral mais ou menos em comum ali entre esses dois embriões, provando então que realmente o centro de Newcoop é responsável por sinalizar essa diferenciação durante o desenvolvimento embrionário. Bom, então, quando a gente retoma o desenvolvimento embrionário a partir da clivagem desse ovo, o que a gente tem? A gente tem um ovo heterolécito que vai entrar em clivagem. Como ele tem uma quantidade moderada de vitelo, ele vai ter uma clivagem do tipo desigual, porque alguma região ali, no caso o polo vegetativo, vai ser dificultado para sofrer essa segmentação citoplasmática, porém todo o ovo consegue se dividir. Então a gente tem uma clivagem do tipo holoblástica ou total e desigual. Bom, o primeiro sulco de clivagem vai aparecer no polo animal, seguindo para o polo vegetativo. A primeira e a segunda clivagem ocorrem no plano meridional, enquanto que a terceira clivagem, por já haver uma quantidade moderada de vitelo ali na região do polo vegetativo, ela acaba sendo deslocada um pouquinho acima da linha equatorial, e aí a gente tem a terceira clivagem ocorrendo no plano supraequatorial. Então, é isso que a gente está falando. Eu tenho um ovozigoto, primeira divisão mitótica vai ocorrer no sentido meridional, formando dois blastômeros, que por enquanto são iguais. A segunda clivagem ocorre também no plano meridional, formando 4 blastômeros. Porém, a terceira clivagem ocorre no sentido perpendicular às primeiras clivagens, no sentido equatorial, só que é um pouquinho deslocado no meio, então é uma posição supraequatorial. Nesse momento, o que a gente tem? Os blastômeros que até então eram idênticos, agora eles têm componentes diferentes nos seus citoplasmas. De modo que também o tamanho dessas células vão ser diferentes a partir de agora. Então, aqui a gente tem formação de micrômeros e no polo vegetativo a gente tem blastômeros maiores, que são chamados de macrômeros. Aqui a gente pode ver esse processo de divisão. Então, começou lá a partir da fecundação, primeiro plano de clivagem, segunda clivagem e terceira clivagem. O ovozigoto começou a primeira fenda aqui da clivagem, ela vai para o polo vegetativo, finaliza ali, certo? Estou olhando a região de baixo do ovo e já inicia a segunda divisão aqui. Se eu olhar embaixo, ela está atrasada aqui, ó, em relação à região anterior. E posteriormente, quando a gente tem a terceira clivagem, a gente nota que os blastômeros aqui de cima, da região anterior, já são menores do que os blastômeros da região vegetativa, do polo vegetativo, certo? Então, se eu olhar nesse sentido, eu vejo os micrômeros e os macrômeros. Olhando por cima, eu vejo os micrômeros aqui e eu consigo ver que tem células maiores ali por baixo. Novamente aqui, eu vejo o plano de divisão, os micrômeros e os macrômeros. Se eu fizer um corte histológico disso, a gente consegue ver
os micrômeros menores que os macrômeros, polo vegetativo, polo animal. E no momento que a gente forma uma blástula, essa blástula aqui, ela vai apresentar uma cavidade no seu interior, que é a blastocele, tá? Então, agora eu tenho um polo animal com uma cavidade blastocélica e os macrômetros aqui na região do polo vegetativo, que é a região que tem os grãos de vitelo. Então, aqui eu vejo o aspecto da blástula do anfíbio por fora. E quando a gente faz um corte longitudinal, a gente consegue ver que tem uma cavidade ali dentro, que é a blastocele. Nesse momento, eu posso chamar essa estrutura aqui, ó, formada por células pelos micrômeros no polo animal, de blastoderme. E essa blastoderme, ela é estratificada porque eu tenho várias camadas de células aqui. Bom, se a gente seguir o desenvolvimento e pudesse marcar essas células a partir de corantes vitais e acompanhar o desenvolvimento embrionário, a gente consegue traçar novamente o mapa de destino desse indivíduo. Então, a partir do estudo dos mapas do destino, a gente consegue determinar que essa região aqui da blastoderme, né, a região mais anterior ali do polo animal, vai ser formado pelas células da ectoderme, enquanto que um cinturão aqui no meio vai ser formado por células da mesoderme. E algumas células dessa região, em amarelo, vão formar a endoderme. Lembrando que no meio aqui a gente tem a blastoderme. Então, as camadas mesodérmicas e endodérmicas que vão originar as estruturas internas desse embrião, elas estão localizadas numa região entre o polo animal e o polo vegetativo, essencialmente do lado de fora do embrião. Por quê? Porque lá dentro eu tenho uma cavidade que é a blastocele. Então, essa seria a visão que a gente tem da blastocele com os folhetos pré-determinados nas suas posições. Ectoderme, mesoderme na região marginal e a endoderme aqui, muito próxima a ela. Nesse momento que essa blástula vai se transformar numa gástrula, ocorre uma reorganização estrutural desse embrião, ou seja, as células da blástula elas vão se rearranjar para quê? Para construir um embrião trilaminar. Durante esse processo vai ter muitos movimentos celulares e rearranjos dos tecidos da blástula para que eles passem a se localizar nas posições apropriadas em relação ao corpo do embrião. E assim, entrando no processo de organogênese, esses tecidos consigam originar os órgãos correspondentes. Então, como que tem início a gastrulação? A gastrulação, ela tem início a partir da formação de uma estrutura em formato de fenda na região dorsal do embrião. Então, aqui a gente tem a blástula, com as regiões pré-determinadas, ecto, meso e endoderme, e na região ali, junto ao centro de Newcomb e o crescente cinzento, né, mais ou menos na região ali, o que acontece? Começa a surgir uma fenda aqui, ó, que é essa região aqui. O que é essa abertura que está aparecendo? É o blastóporo. Esse blastóporo, futuramente, ele vai dar origem à abertura do ânus do embrião. Essa estrutura aqui que está se formando, então, ela vai ser chamada de lábio dorsal do blastóporo. Por quê? Porque é a região do blastóporo que está na região dorsal. Tá? E esse lábio dorsal, ele vai se aprofundando aqui, de modo que ele vai adentrando no interior desse embrião, ocorrendo uma modificação da morfologia dessas células que estão adentrando ali para se diferenciar em células endodérmicas.
Então, essas primeiras células que começam a formar a fenda aqui, elas mudam a sua morfologia, se transformam em células no formato de garrafa, que a gente chama células em garrafa, e elas vão se destacar da blastoderme aqui e adentrar por essa região, se diferenciando na endoderme. Quando a gente olha esse ovo pelo lado externo, pela superfície externa em microscopia eletrônica, a gente consegue ver a fenda se formando. Esse é o lábio dorsal do plastóporo. E o que vai acontecer a partir da formação desse lábio dorsal? As camadas das futuras mesoderme e endoderme na zona marginal, né, ou seja, nessa zona aqui que a gente tem mesoderme e endoderme, é conhecida como uma região de cordo-mesendoderme. Por quê? Porque a gente vai ter tecido de mesoderme se diferenciando ali, endoderme e também a própria notocorda, tá? Então, essas células elas vão se mover para o interior da gástrula por meio do lábio dorsal do blastóporo e vão se estender ao longo do eixo antero-posterior sob a ectoderme, ou seja, a gente tem a blástula aqui, surgiu o blastóporo, lábio dorsal do blastóporo, essas células começam a adentrar para o interior da gástrula, sob, ou seja, embaixo da região ectodérmica, e com isso, ó, vai abrindo um pequeno espaço aqui, que vai ficando cada vez maior. Que espaço é esse? É o espaço que está se aprofundando a partir da fenda que se formou ali no blastóporo. Esse espaço vai ser chamado de arquênteron, ou seja, é o esboço do intestino primitivo que está se formando aqui nesse embrião. Bom, o que mais que a gente vê nessa blástula? A blástula do anfíbio, ela tem uma blastocele. O que vai acontecer com a blastocele? À medida que o arquênteron vai sendo formado, ele vai empurrando a massa celular e, consequentemente, a blastocele para a região mais ventral do embrião. Vai deslocando a blastocele até que essa blastocele vai ser totalmente colapsada e a gente não consegue mais enxergar a luz dessa blastocele. Então, se a gente tem regiões pré-determinadas aqui de ectoderme, mesoderme e endoderme, quando ocorre esse processo aqui de involução das células, olha o que vai acontecer. A gente vai ficar com ectoderme nessa região, mesoderme aqui que se distendeu e acompanhando as células da endoderme que, por sua vez, estão delimitando o arquênteron, ou seja, quem vai delimitar o intestino primitivo desse embrião? A endoderme. Então, aqui continuando o processo, a gente vai vendo a blastocele sendo cada vez mais restrita e o arquênteron se desenvolvendo. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo lá na superfície do ovo? Está ocorrendo um processo de epibolia, que é aquela movimentação a partir da proliferação intensa e migração celular das células do blastoderme para recobrir toda a superfície externa do embrião. Considerando que aqui a gente tem um epiblasto ou uma ectoderme, a gente vê a ectoderme se estendendo por epibolia, contornando agora todo o corpo do embrião, toda a região do ovo. E a partir da fenda que deu início à formação do lábio posterior do blastóporo, o que vai acontecer? Ó, começa essa abertura aqui, porém, na região ventral também a gente vai ter um lábio ventral se formando. E essa estrutura aqui, se a gente pensar que é uma estrutura 3D, isso aqui vai vindo para a lateral também, de modo que a gente vai acabar circulando uma região que contém as células com vitelo, formando uma estrutura chamada de tampão vitelínico ou tampão de vitelo.
Então, novamente aqui, o que a gente percebe? Que essas células elas estão sofrendo intensos movimentos morfogenéticos por epibolia, fazendo com que as células da ectoderme se desloquem, recobrindo toda a superfície do ovo, involução a partir da abertura aqui da fenda do blastóporo pelo lábio dorsal do blastóporo para formar o arquênteron. Nessa região aqui, o que a gente tem? As células sofrem involução, convertem para essa região por um processo de convergência e depois elas se distendem nessa região aqui para ir aumentando o comprimento do corpo do embrião. Além disso, a gente pode ter um processo aqui de divergência das células aqui da endoderme que vão acabar se espalhando para recobrir essa cavidade que está se formando, que é o arquênteron, ou seja, a cavidade do intestino primitivo. Então, recapitulando os movimentos morfogenéticos que acontecem nesse momento, a gente tem a epibolia, convergência, involução e divergência dessas células. E com isso a gente está estabelecendo uma gástrula nos anfíbios. Bem, quando a gente observa o processo de gastrulação de uma visão externa, olha o que acontece. Eu tenho a superfície do ovo aqui, formação da fenda, que é o blastóporo. Isso vai se aprofundando, aqui eu tenho a região dorsal, isso vai se aprofundando para as laterais, mas na região ventral isso também vai acontecendo. Então, a gente tem formação do lábio dorsal do blastóporo na região do crescente cinzento, lábios laterais do blastóporo, porque ele vai progredindo em direção ao polo vegetativo, e na região ventral também surge o lábio ventral, e todos eles acabam se conectando, formando uma rolha ou tampão vitelínico que fica ali. Esse tampão ele diminui, por quê? Porque a epibolia ainda está acontecendo, então ela vai vindo recobrindo toda essa região do ovo também. Então, ó, quando a gente observa o deslocamento da blastocele e a formação da rolha do tampão de vitelo, a gente vai vendo que esse deslocamento ocorre por conta da formação do arquênteron no interior desse ovo, certo? Então, o arquênteron, conforme ele se desenvolve, ele acaba empurrando essa região aqui, ó, da blastocele, que acaba colabando e desaparece, certo? Então, eu tenho aqui novamente, ó, arquênteron e blastocele. Com o desenvolvimento total do arquênteron, a blastocele desaparece, certo? Se eu observar essa etapa da gastrulação externamente ao ovo, a gente vê isso aqui, ó, epibolia acontecendo e as células evoluindo pelos lábios dorsais, laterais e ventrais, formando então a rolha ou tampão de vitelo, que é essa região aqui. Novamente aqui, ó, processo de gastrulação, início da epibolia mais avançada e finalmente a formação da rolha de vitelo. Em corte sagital desse ovo, a gente consegue ver o lábio dorsal do blastóporo se formando, as células adentrando aqui por involução, e aí formou-se o arquênteron, e como consequência desse processo de involução, o que a gente tem? A gente tem definido e posicionado os 3 folhetos germinativos, ectoderme recobrindo todo o corpo do embrião externamente, mesoderme sendo a camada intermediária e endoderme mais adentro ali, recobrindo a cavidade do arquênteron. Portanto, o processo de gastrulação foi concluído. Aqui a gente tem uma animação de como ocorre esse processo. Então, a gente consegue ver aqui polo
animal e polo vegetativo. Se a gente fizer um corte, a gente vê a blastocele ali e as regiões pré-estabelecidas, ectoderme, mesoderme e endoderme. Na região dorsal vai aparecer uma fenda, dando origem então ao blastóporo. Vou acelerar um pouquinho aqui. Olha lá as células em garrafa se diferenciando ali. Ocorreu a formação da fenda, as células involuem, ao mesmo tempo está ocorrendo o processo de epibolia, formação do arquênteron e deslocamento da blastocele. Do lado de fora a gente vê essa fenda, o lábio dorsal se formando ali. E o processo de epibolia continua. Começa a surgir os outros lábios ventrais e laterais. E os 3 folhetos vão sendo estabelecidos. E formou-se, por fim, a rolha de vitelo. E com isso aqui, a gente tem os 3 folhetos estabelecidos. Bem, como a gente falou, se a gente fizer uma marcação dessas células logo no início do desenvolvimento, a gente consegue traçar os mapas do destino e a gente percebe que a ectoderme ela vai ser diferenciada em epiderme, na região voltada no polo animal, mais para a região ventral, e mais na região dorsal, vai dar origem ao sistema nervoso. Então, é ectoderme neural. Na região mais central, lá na zona marginal, onde a gente tem a mesoderme, a gente tem, junto à região dorsal, a notocorda e o restante da mesoderme, dando origem aos demais órgãos, por exemplo, somitos, coração, ossos, sangue, rim, etc. E na região da endoderme, a gente vai ter ela ocupando inicialmente o polo inferior do hemisfério vegetativo e essas células vão delimitar internamente o arquênteron. Aqui novamente, ó, ectoderme, mesoderme e endoderme. Se a gente acompanha o destino dessas células, a gente consegue localizar o que elas irão formar futuramente. Aqui novamente, ó, um mapa do destino numa etapa mais avançada, que a gente já tem um período de organogênese. O que a gente nota? Ó? Como a notocorda está aqui nessa região, ela vai fazer o que? Ela vai simular a ectoderme sobrejacente a se diferenciar. Por isso que essa região dá origem ao sistema nervoso, a ectoderme neural. Se essa ectoderme neural vai se diferenciar no sistema nervoso, a primeira coisa que tem que acontecer é a formação de um tubo neural nessa região aqui, certo? E ao lado notocorda, o que a gente tem? A gente tem mesoderme. A mesoderme também vai sofrer indução pela notocorda, fazendo com que ela se diferencie, por exemplo, em mesoderme paraxial, que vai originar os somitos. E aqui na região mais abaixo, no polo vegetativo, a gente tem a endoderme, que vai delimitar o arquênteron que está se formando, no caso aqui, o intestino primitivo. Bem, com isso, a gente nota que, após o processo de gastrulação, que realmente diferenciou nos organismos que a gente estudou, posteriormente à gastrulação, o padrão inicial do desenvolvimento nos vertebrados vai ser muito semelhante. Então, se a gente observa essa estrutura aqui, esse corte histológico, a gente não tem como afirmar de verdade que se trata de um embrião de anfíbio. Por quê? Porque é muito semelhante ao que a gente viu em mamíferos, em aves, inclusive nos peixes também.
Então, nesse período pós-gastrulação, é muito difícil a gente conseguir determinar os embriões dos mais diversos vertebrados. Isso só é possível em fases mais avançadas, que equivalem à fase fetal, na qual cada indivíduo vai adquirir aparências morfológicas semelhantes ao indivíduo daquela determinada espécie. Bom, após o processo de gastrulação, por conta da formação da notocorda, essa notocorda vai começar a estimular os seus tecidos ao redor, por exemplo, a ectoderme, fazendo com que ocorra o processo de neurulação. Então, a notocorda ela se forma a partir das células da corda do mesoderme, que é a região que tem ali na região marginal, e ocorre indução da ectoderme sobreadjacente à notocorda, ou seja, essa ectoderme logo acima da notocorda vai se transformar numa ectoderme neural e vai originar o que? Uma placa, a placa neural, como a gente viu nos mamíferos. Essa placa neural nos anfíbios, elas vão começar a sofrer uma invaginação, vão começar a formar pregas e sulcos, e essas pregas acabam por se encontrar formando um tubo neural que vai se destacar do restante da ectoderme, que agora é a ectoderme epidermal, se posicionando no interior do embrião. Então, é isso que a gente tem nesse momento. A gente saiu do estágio de gástrula, com formação dos 3 folhetos. A gente tem aqui, então, ó, ectoderme, mesoderme. Da mesoderme, a gente diferenciou a notocorda aqui e endoderme. Então, tem os 3 folhetos germinativos aqui determinados. Se eu fizer um corte nesses embriões, eu vejo aqui, ó, ectoderme e cordo mesoderme. Diferenciou a notocorda, por indução ela vai fazer com que a ectoderme sobreadjacente sofra um espessamento, forme a placa neural, que começa a invaginar, aproxima suas pregas, destaca formando um tubo, e a ectoderme restante, a ectoderme epidermal, passa a envolver todo esse corpo do embrião. Da mesma forma, a mesoderme ao redor da notocorda começa a se diferenciar. E com isso, a gente vai tendo o processo de neurulação. Então, se a gente observar por cima um embrião de anfíbio se desenvolvendo, a gente consegue ver, ó, estruturas muito semelhantes ao que a gente viu nos mamíferos. O tubo neural aqui se formando. Novamente aqui, processo de neurulação, notocorda, mesoderme, placa neural se fechando até que as pregas se encostem, destacou formando um tubo e a ectoderme epidermal revestiu todo esse embrião. Da mesma forma que ocorre nos mamíferos e nas aves e nos répteis, aqui na borda da prega neural, algumas células vão se destacar e dar origem às células da crista neural. E com isso a gente tem agora o esboço dos primeiros tecidos desse embrião, que ao entrar no processo de organogênese vão diferenciar essas estruturas e dar origem a um futuro indivíduo com as mesmas características do indivíduo da sua espécie adulta. Da mesma forma, quando a gente observa a mesoderme, a gente nota que ela se diferenciou, formou uma mesoderme paraxial, intermediária e lateral, que da mesma forma, igualzinho que ocorre nos mamíferos, vai se delaminar e formar um celoma entre essas mesodermes, mesoderme somática e mesoderme esplâncnica. Ou seja, processo pós-gastrulação é exatamente o mesmo. Aqui novamente, mostrando um corte histológico de um embrião nessa etapa de neurulação. A gente pode ver aqui, ó, tubo neural, a notocorda ainda desenvolvida e as mesodermes aqui.
luz do arquêntero sendo delimitado pelas células da endoderme. Posteriormente a isso, esse embrião ele vai se desenvolver, ele se torna mais alongado a partir da neurula e começa a ter no tubo neural a formação das vesículas encefálicas e a cabeça desse embrião vai sendo moldada, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem agora regiões das vesículas ópticas sendo formadas e botões branquiais também. Por transparência, a gente consegue ver aqui a região da cabeça e a luz aqui do arquêntero, a região dorsal do embrião, região ventral e a cauda aqui desse embrião se formando. O embrião se desenvolve mais ainda, ele vai adquirindo o formato da larva, certo? Então, ele tem um aumento considerável no seu comprimento e aqui a gente já pode ver diversas estruturas que já lembram essa larva. A vesícula ocular, região encefálica, vesícula auditiva, a notocorda que está degenerando, medula espinhal e coluna vertebral sendo formada. Aqui a gente tem o broto caudal ainda e a endoderme revestindo aqui o que seria o intestino primitivo desse embrião. Bom, após essa etapa que se forma o botão caudal desse embrião, ele está pronto para sofrer a eclosão, né? Então, até então ele está envolto ainda pela zona pelúcida ou coro e por aquela gelatina ali, aquela massa gelatinosa que permite a manutenção da umidade ali desses ovos, certo? Uma vez que esse animal sofre eclosão, ele vai abandonar aqui o ovo, a zona pelúcida, e a larva, que no caso é o girino, vai se tornar livre natante. Agora no ambiente, né, essa larva vai sofrer o seu processo de metamorfose e vai adquirir as características de um adulto futuramente, fazendo com que esse animal passe da vida aquática para a vida terrestre agora. Então, aqui a gente tem alguns estágios, começando lá do zigoto, formação de clivagem a partir da divisão celular, certo? Então, tem o estágio de 8 células, mórula numa outra visão aqui, certo? A blástula sendo formada, processo de gastrulação ocorrendo, e aí a formação da fenda aqui, que é o blastóporo dorsal se formando. Formação do tampão de vitelo, ao mesmo tempo processo de epibolia sendo finalizado aqui, zona pelúcida sempre presente, e aí a gente começa a enxergar nesse caso aqui já, ó, uma vez que os 3 folhetos foram estabelecidos, já começa a moldar as primeiras estruturas desse embrião. Aqui a gente tem a formação do tubo neural, certo? E aí esse embriãozinho vai adquirindo cada vez mais as estruturas semelhantes a uma larva livre natante. Aqui a gente pode ver o desenvolvimento embrionário. A partir do ovo zigoto, a célula vai começar a se dividir, formando 2 células, 4 células, 8 células, 16, 32, 64, mórula, blástula. E essa blástula vai se reorganizar para formar uma gástrula. A gente vê o processo de epibolia acontecendo por fora do ovo e a formação do tampão vitelínico. Ao mesmo tempo que está ocorrendo a epibolia, está ocorrendo a involução das células para formar os 3 folhetos. E aí, esses 3 folhetos vão sendo estabelecidos ao longo do eixo do embrião.
E agora a gente já pode ver a formação do tubo neural se formando aqui, região cefálica, região da coluna. Região ventral lá embaixo, região dorsal aqui. Região anterior, região posterior. A partir disso, então, esse embrião vai começar a adquirir as características para se transformar numa larva, que é o correspondente ao período fetal nos mamíferos. Então, aqui a gente já vê vários embriões já bem adiantados, né, na fase quase larval, e posteriormente a larvinha já eclodida, que vai passar por processo de metamorfose, até se transformar num jovem adulto. Aqui a gente tem um outro vídeo mostrando o desenvolvimento de uma salamandra, que é um outro anfíbio. Do ovo ou zigoto a gente forma 2 células, 4 células. Percebam que os micrômetros já são diferentes em tamanho dos macrômeros, a zona pelúcida ainda está aqui. O número de células vai aumentando cada vez mais. Até formar um tecido, que é a blastoderme. A partir disso, a gente tem processo de epibolia e formação da fenda, que é o lábio dorsal. Então, as células começam a involuir agora, ao mesmo tempo que está ocorrendo o processo de epibolia. Formação do lábio dorsal do blastóporo. Percebam as células adentrando, e isso vai ocorrendo por todo o ovo. E a epibolia vai acontecendo até que o tampão de vitelo fique num tamanho bastante restrito. A partir disso, então, o que a gente tem por dentro do ovo? A determinação dos 3 folhetos germinativos. Então, ocorre uma reorganização do tecido, formação da notocorda, que vai começar a induzir os tecidos ao redor se diferenciarem, e a ectoderme se transforma em ectoderme neural e forma o tubo neural nesse momento. Região cefálica se formando e região caudal. Fechou o tubo neural. O embrião agora, essa neurula vai começar a passar pelo processo de organogênese. Como vocês podem ver, tem muita migração celular durante o desenvolvimento. E aí a gente vai moldando essas células para formar o esboço dos primeiros órgãos desse embrião. A gente já consegue notar a região cefálica do embrião, região caudal, algumas estruturas formadas ali, os arcos faringeais, vesículas cefálicas, proeminência caudal. E aí esse embrião, ele vai se movimentando cada vez mais e vai se diferenciando cada vez mais, aumentando em massa corpórea e comprimento. Dá para ver as células sanguíneas passando ali. E agora ele tá o coração batendo. E agora esse embriãozinho já é uma larva que está pronto para sofrer eclosão.
os arcos branquiais com circulação sanguínea, coração batendo. O olho se formando nessa região aqui. Olha as brânquias formadas aqui. Olha a circulação sanguínea nela. A gente consegue ver as hemácias passando ali. E agora esse indivíduo já está pronto para eclodir desse ovo, abandonar a zona pelúcida e se tornar livre natante. Larvinha rompeu a zona pelúcida e eclodiu. E aí ela vai seguir o seu desenvolvimento. Os vasos sanguíneos, as hemácias passando, as brânquias. Coração batendo. E agora essa larvinha, ela vai sofrer um processo de metamorfose e se transformar num indivíduo adulto posteriormente. Bem, pessoal, com isso a gente viu o desenvolvimento inicial dos anfíbios, focando principalmente em como ocorre o processo de gastrulação nesses animais. Obrigada e até a próxima!